Uma ótima manhã de quinta-feira, dia 4 de setembro de 2020, na gloriosa paz do Senhor Jesus, todos os amados do Pai Celestial. Hoje ainda colocando a nossa leitura em dia, porque ontem não foi possível a gente terminar a leitura, colocar em dia. Só lemos o Provérbios 23 e fizemos a nossa oração, mas hoje, em nome do Senhor, vamos estar terminando. O segundo livro de Samuel, vamos estar lendo nessa primeira leitura, o capítulo 1 e o capítulo 2, que vai começar dizendo: Davi mata o amalequita que lhe traz a notícia da morte de Saul. E, depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas e ficando Davi 2 dias em Ziclag, sucedeu ao terceiro dia que um homem veio do arraial de Saul com as vestes rotas e com terra sobre a cabeça. E sucedeu que, chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse: De onde vens? E ele lhe disse: Escapei do exército de Israel. E disse-lhe Davi: Como foi lá isso? Peço-te, dize-me. E ele lhe respondeu: O povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. E disse Davi ao jovem que lhe trazia as novas: Como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o jovem que lhe dava a notícia: Cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que os carros e capitães da cavalaria apertavam com ele. E, olhando ele para trás de si, viu-me, a mim, e chamou-me. E eu disse: Eis-me aqui. E ele me disse: Quem és tu? E eu lhe disse: Sou amalequita. Então ele me disse: Peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. E arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha que trazia no braço e as trouxe aqui a meu senhor. Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou, como também todos os homens que estavam com ele. E prantearam e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul, e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Disse então Davi ao jovem que lhe trouxera a nova: De onde és tu? E disse ele: Sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. E Davi lhe disse: Como não temeste tu estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos jovens e disse: Chega e lança-te sobre ele. E ele o feriu e morreu. E disse-lhe Davi: O teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: Eu matei o ungido do Senhor. O pranto de Davi por Saul e Jonatas. E lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, dizendo ele: Que ensinassem aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro do reto: Ah, ornamento de Israel, nos teus altos fui ferido. Como caíram os valentes? Não o noticieis em Gate, não o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho nem chuva caia sobre vós, nem sobre vós campos de ofertas alçadas,
pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte, se não separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata em delícias, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre as vossas vestes. Como caíram os valentes no meio da peleja. Jonatas nos teus altos foi ferido. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras! Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Oh, tristeza de Davi por esse Saul e Jonatas. Jonatas era amado, era o amigo amado, que ele diz que ele era mais amabilíssimo do que o amor das mulheres. Ele está mostrando claramente que era um amor fraternal, como eu disse esses dias. Então, amados, agora vamos para o capítulo 2 de 2 Samuel. E sucedeu, depois disso, que Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: Sobe. E disse Davi: Para onde subirei? E disse: Para Hebrom. E subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã, a Jizreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá, e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá. E deram avisos a Davi, dizendo: Os homens de Jabes de Gileade são os que sepultaram Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade e disse-lhes: Benditos sejais vós do Senhor, que fizeste tal beneficência a vosso senhor, a Saul, e o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de beneficência e fidelidade, e também eu vos farei esse bem, porquanto fizestes isso. Esforcem-se, pois, agora as vossas mãos, e sede homens valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim, rei sobre si. Vou dar uma pausa aqui, amados, por causa do carro de som, a gente já volta. Continuando a nossa leitura, Abner faz Isbosete rei de Israel. Porém Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Maanaim, e o constituiu rei sobre Gileade e sobre os Assuritas, e sobre Jizreel, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. Mas os da casa de Judá seguiam a Davi. E foi o número dos dias que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá 7 anos e 6 meses. Vitória de Davi sobre Isbosete. Então saiu Abner, filho de Ner, com os servos de Isbosete, filho de Saul, de Maanaim, a Gibeão. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi, e se encontraram uns com os outros perto do tanque de Gibeão, e pararam estes desta banda do tanque e os outros daquela banda do tanque. E disse Abner a Joabe: Deixa levantar os jovens e joguem diante de nós.
E disse Joabe: levantem-se. Então se levantaram e passaram por conta 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. E cada um lançou mão da cabeça do outro, colocou-lhe a espada pelo lado, e caíram juntamente, de onde se chamou aquele lugar Eucate Azurim, que está junto a Gibeão. E seguiu-se naquele dia uma crua peleja, porém Abner e os homens de Israel foram feridos diante dos servos de Davi. E estavam ali os 3 filhos de Zeruia. Parar aqui um minutinho, amados. Impressionante, somente uma tribo, somente a tribo de Judá contra as demais tribos, ou seja, Judá e me parece que Efraim estava com Judá, se eu não me engano, que faziam parte da parte assim dos judeus, dos israelitas, porque nem todo israelita é judeu. Todo judeu é israelita, mas nem todo israelita é judeu, porque o judeu é da tribo de Judá. Então, aquelas 2 tribos eram as tribos do sul, estava dividida, e 10 tribos do norte. E essas 10 tribos do norte, que estavam ali por comando de Abner, que é o que fez Isbosete, filho de Saul, a rei de Israel, perderam para 2 tribos. Só que isso aqui Deus não se agradava, porque Jesus diz assim: a casa dividida ela não subsiste. E o povo de Israel dividido, lutando, guerreando, 2 tribos contra 10 tribos. Então Deus não estava nesse negócio. Aí aqui o versículo 17 diz: e seguiu-se naquele dia uma crua peleja, porém Abner e os homens de Israel foram feridos diante dos servos de Davi, ou seja, do povo de Judá. E como eu disse, se eu não me engano, é Efraim que estava juntamente com Judá. Eu vou pesquisar isso aí. E estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Azael. E Azael era ligeiro de pés, como uma das cabras monteses que há no campo. E Azael seguiu após Abner, e não declinou de detrás de Abner, nem para a direita, nem para a esquerda. E Abner, olhando para trás, disse: és tu Azael? E disse ele: eu sou. Então lhe disse Abner: desvia-te para a direita ou para a esquerda e lança mão de um dos jovens e toma os seus despojos. Porém Azael não quis desviar-se de detrás dele. Então Abner tornou a dizer a Azael: desvia-te de detrás de mim, porque te hei eu de ferir-te e dar contigo em terra? E como levantaria eu o meu rosto diante de Joabe, teu irmão? Porém, não se querendo ele desviar, Abner o feriu com o conto da lança, pela 5ª costela. E a lança lhe saiu por detrás, e caiu ali e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos os que chegavam ao lugar onde Azael caiu e morreu, paravam. Porém Joabe e Abisai seguiram após Abner, e pôs-se o sol, chegando eles ao outeiro de Amá, que está diante de Giá, junto ao caminho do deserto de Gibeão. E os filhos de Benjamim se ajuntaram detrás de Abner, e fizeram um batalhão, e puseram-se no cume de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: consumirá a espada para sempre? Não sabes tu que por fim haverá amargura? E até quando não hás de dizer ao povo que deixe de seguir a seus irmãos? E disse Joabe: vive Deus, que, se não tivesses falado já desde pela manhã, o povo teria cessado cada um de seguir a seu irmão. Então Joabe tocou a buzina, e todo o povo parou, e não perseguiram mais a Israel, e tampouco pelejaram mais. E caminharam Abner e os seus homens toda aquela noite pela planície, e, passando o Jordão, caminharam por todo o Bitrom, e vieram a Maanim. Também Joabe se tornou de seguir a Abner, e ajuntou todo o povo,
E dos servos de Davi faltaram 19 homens, além de Azael. Porém, os servos de Davi feriram dentre os de Benjamim e dentre os homens de Abner a 360 homens, que ali ficaram mortos. E levantaram a Azael e sepultaram-no na sepultura de seu pai, que estava em Belém. E Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite e amanheceu-lhes o dia em Hebrom. Então, terminamos aqui, amados, o capítulo 2 de 2 Samuel. Agora até acostumado novamente, né? Que agora já não é 1 Samuel mais. A gente diz primeiro porque é livro e não é carta, não é? Então, até mais tarde, em nome do Senhor, onde estaremos postando, então, capítulo 3 e o capítulo 4 de 2 Samuel. Amém? Que Deus te abençoe. Hoje aqui em Uberlândia, graças a Deus, está um vento muito bom, sem poeira, porque ontem estava difícil, o vento estava rodando tudo assim, ó. Hoje não, está um vento mais do lado de cá, mais do lado norte. Deus te abençoe e te guarde, que essa paz do Senhor, que excede a todo entendimento, continue dentro do teu coração. Não só hoje, mas para sempre. E lembre-se, a alegria do Senhor é a tua força. E na presença desse Jesus, a abundância de alegrias. A sua mão direita, há delícias perpetuamente. Até mais tarde, no nome do Senhor. Amém?